Pessoal, então quero compartilhar com vocês hoje a estrutura do planejamento estratégico, que de certa forma será o documento que nós vamos utilizar na segunda etapa de avaliação da nossa disciplina, né? Algo que eu gosto de evidenciar e gosto de falar e repetir é a importância de você fazer o planejamento estratégico em uma empresa, em uma organização real. Uma organização real próxima a você. Como o trabalho será feito em grupo, o que é interessante? Que pelo menos uma das pessoas do grupo tenha tido algum tipo de contato com essa empresa. Ou já tenha trabalhado, ou que seja da família, ou que tenha já um bom relacionamento, ou que seja fornecedor, né? Alguma pessoa do grupo, é muito importante que alguma pessoa do grupo já tenha tido contato ou que conheça a realidade dessa organização. Para quê, Flávio? Para a gente ir lá? Não, não precisa ligar na empresa, não precisa ir pessoalmente na empresa, é só porque nós vamos fazer um planejamento estratégico aqui em formato de exercício, né? Todas as informações que nós vamos colocar aqui na parte estratégica, elas são fictícias. Então, para não ficar uma coisa muito utópica, uma atividade muito utópica, um exercício muito utópico, nós podemos, pelo menos, usar de uma empresa real para a gente tentar ser o mais prático possível, para a gente tentar ser o mais realista possível. É somente essa a justificativa. Se você quiser preservar o nome da sua empresa, não tem problema. O nome da sua organização não tem problema. Digamos que você vai fazer aqui um planejamento estratégico do bicicletão, né? Mas você não quer colocar aqui o nome do bicicletão. Você quer colocar aqui um nome fictício. Você quer colocar bicicletário. Pronto. Bicicletário é o nome fictício que você vai dar ao bicicletão para você não expor, por exemplo, as informações da empresa que você vai colocar no trabalho. Não tem problema, você pode preservar o nome da sua empresa. O importante para a operacionalização do planejamento estratégico é você pegar uma empresa real para você nortear o mais próximo possível o esforço para ajudar essa empresa, né? Então, uma coisa, uma informação muito relevante antes de começarmos a mostrar a metodologia que nós vamos adotar aqui para a elaboração desse planejamento estratégico, né? Lembrando que esse planejamento estratégico é, de fato, um planejamento estratégico acadêmico. Tem algumas etapas que a gente utiliza que geralmente a gente não coloca no planejamento estratégico prático, né? A gente coloca para a gente exercitar e desenvolver cognitivamente sobre a ferramenta, né? A primeira etapa aqui que eu peço é o sumário, só que, em tese, é o último a ser feito, né? Porque você vai ganhando páginas no decorrer do documento, e aí depois você tem que ficar atualizando, né? E aí, de repente, fazer o sumário por último seria mais prático, mas aí cada um faz segundo o que achar melhor, né? Aqui, pessoal, a gente começa a nossa etapa mercadológica, né? Essa parte aqui do segmento é uma parte muito importante do planejamento estratégico. Por quê? É a parte que nós vamos olhar para o ambiente externo, é a parte que nós vamos olhar para o mercado. Então, é muito importante, antes de você começar a fazer qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de atividade estratégica, pensando estrategicamente, você vai estudar o que está em volta da sua empresa, né? Como que tem sido o crescimento do segmento no Brasil do negócio que você escolher, né? Então, digamos que você escolha fazer aqui de uma concessionária de automóveis, né? Então, você vai pesquisar esse segmento no Brasil. Quais têm sido os resultados das concessionárias de automóveis no Brasil? Qual tem sido o crescimento desse segmento no Brasil? Você não vai falar da sua
da sua marca, por enquanto. Você vai falar sobre concessionárias de maneira geral, né? Como que tem sido o comportamento desse segmento no Brasil? Como tem sido o comportamento desse segmento no Estado? Como tem sido o comportamento desse segmento no município, na capital? Né? Como tem sido esse comportamento? Tem tido um crescimento? Não tem tido um crescimento, tem tido um decréscimo, tá em declínio, né? Tem aberto outras marcas, né? O seu negócio é de varejo, é de atacado, é de indústria, é de serviço. Evidencia isso aqui para a gente. Entra dentro do Google, né? Entra no Google, você vai achar artigos que falam sobre isso, notícias jornalísticas que falam sobre isso, e você vai recortando e vai construindo aqui um texto. Né? Então, essa parte aqui é uma parte muito importante. O que você também pode fazer? Você pode estudar o que de tecnologia e o que de inovação tem no seu segmento. Né? Se nós estamos falando aqui no segmento de concessionárias, o que tem de inovação no segmento de concessionárias hoje? O que tem de tecnologia empregada em concessionárias hoje? Então, é muito importante você colocar isso, né? O que as concessionárias primam hoje? É muito importante ter sites bem estruturados, ter apps bem estruturados, ter um software muito bem organizado para saber controle de venda, de comissionamento, de contas a pagar, de contas a receber, né, de assistência técnica, de manutenção, de agendamentos. Então, veja, é interessante você apontar para isso. O que dentro de inovação esse segmento precisa, né? Segundo o manual de Oslo, né, que é a referência sobre inovação, né, direcionamento de inovação, esse manual ele diz que tem 4 dimensões para inovação. Inovação de produto ou de serviço, inovação de processo, inovação organizacional ou inovação de marketing. Quais dessas inovações, por exemplo, ou quais dessas categorias de inovação, o segmento de concessionárias, que é o exemplo aqui que eu peguei, né? Que é o exemplo que o segmento de concessionárias possui, né? Então, você tenta discorrer sobre esse assunto, né? O que de competitividade tem? Aqui você vai colocar os principais concorrentes, os seus principais concorrentes, né? Os principais players, né? O que de participação, por exemplo, você tem dentro do seu ramo de competição, né? O quanto você compete dentro do seu raio de atuação. Importante falar sobre isso, né? E de maneira geral, quando você tem um determinado negócio, em determinada cidade, um determinado bairro, determinada quadra, você tem concorrentes à sua volta, em um determinado raio. Quanto mais abrangente for o seu negócio, maior será o raio. Quanto mais específico e menor o seu negócio, menor será o raio, né, o raio de atuação. Então, é importante você evidenciar aqui onde estão os seus principais concorrentes. Se o seu negócio for relevante, o seu segmento for um segmento relevante, provavelmente tem classificado o seu segmento, a participação do seu segmento, o faturamento do seu segmento nacional em relação ao PIB. Se você encontrar essa informação, coloque aqui também. Então, essa parte aqui, pessoal, é uma parte que requer assim, dedicação. Eu coloquei aqui uma página no mínimo. Coloquei uma página no mínimo aqui para vocês escreverem sobre isso aí, né? Então, vamos... quero escrever mais um pouquinho, Flávio. 2, 3 páginas. Pode ficar à vontade. Quer escrever mais? Opa! Quanto mais esforço eu perceber que, claro, né, que é melhor o entendimento, e é claro que a gente vai ficar assim, mais inclinado a anotar o trabalho, né, como especial. Então, é interessante, quanto mais dedicação vocês tiverem aqui nessa parte, melhor. Eu não coloquei aqui nada relacionado, por exemplo, ao mercado consumidor, né, mas se vocês quiserem colocar aqui como que é o mercado consumidor da sua empresa hoje, fique à vontade, qual é o perfil, né,
do mercado do consumidor, como que acontece hoje as questões políticas do seu negócio. Se você quiser colocar também, pode colocar. Isso aqui é só agregação de valor. Tudo aquilo que está dentro do ambiente externo, vocês podem colocar aqui, né? Relacionamento com fornecedores, como que funciona. Então, tudo que vocês quiserem colocar aqui em termos de ambiente externo, fiquem à vontade, tá? Eu restringi aqui algumas informações que eu julgo importantes, mas quanto mais informações vocês colocarem aqui do negócio, olhando para o ambiente externo, melhor. Então, essa aqui é a primeira parte, digamos assim, do trabalho, né? A segunda parte, eu quero evidenciar sobre o histórico do negócio que vocês vão fazer, da organização. Então, aqui, data de inauguração, os produtos e os serviços que ela comercializa, ou se tiverem muitos produtos, você pode colocar as principais marcas, né? A localização do seu negócio, se tem filiais, se não tem filiais, né? Algo importante aqui também, se você vai fazer de uma empresa local que é filial, que a matriz está em São Paulo, por exemplo, eu não quero saber detalhes sobre a matriz. Eu quero saber os detalhes da filial de onde você está fazendo o seu trabalho, né? Então, quero saber a quantidade de funcionários que tem a filial, né? Quero que vocês coloquem aqui o organograma, o faturamento, se tiver jeito, né? De você colocar. Eu sei que isso aqui é uma coisa muito delicada, falar sobre faturamento, muitas organizações não gostam de compartilhar, a gente respeita, né? Então, se você não conseguir, não tem problema. Aqui a classificação, onde ela está inserida, se ela é micro, pequena, média, grande. Aqui no site do Sebrae, né, tem o detalhamento lá de como que você identifica se a sua organização é micro, pequena, média ou grande. Aí você pode levar em consideração os detalhes dessa classificação. Então, dá uma consultazinha no Google e no site do Sebrae, identifica, para você saber como que você pode se classificar da sua empresa, né? Coloca aí a metragem do local onde a sua empresa está inserida, em média, né? Vou fazer o croquis. Se você não achar o croquis, se você não tiver o croquis da sua empresa, pode pegar como base um croquis pronto da internet, no Google mesmo, né? Pode pegar um croquis pronto da internet de uma empresa qualquer, mas que tenha o mesmo segmento da sua. Então, isso aqui já facilita, né? Então, se a sua empresa não tiver croquis e você vai falar de concessionárias, você entra lá no Google Imagens, lá e digita lá croquis de concessionária de automóveis, ou concessionária de máquinas pesadas, ou de concessionária de picapes, né? Aí você vai ver lá vários modelos de croquis, e aí você escolhe um que esteja mais próximo da sua empresa. Fatores importantes aqui para vocês colocarem no trabalho, né? A missão, né? Muito importante colocar a missão aqui, é o item 3 aqui do nosso trabalho, né? Aqui tem até o exemplozinho já de missão. Insere a missão da sua empresa, da sua organização. Se não tiver a missão já elaborada, elabore uma para ela, né? A visão, beleza, do mesmo jeito. Os valores, também do mesmo jeito. E os fatores críticos de sucesso aqui também, pode inserir, né? Então, esses elementos aqui, esses elementos que nós chamamos de fatores norteadores, são extremamente importantes nós colocarmos no trabalho, né? E eles têm um espaço aqui reservado para eles. Se a sua empresa não tiver isso aqui, ou se a sua organização não tiver isso, a organização que você escolher fazer o planejamento estratégico, você tem que elaborar. Ok. Então, até aqui, pessoal, até essa etapa do nosso trabalho, não precisa da gente pensar muito, né? Não precisa da gente exercitar muito sobre estratégia, né? A não ser essa última aqui, se a sua empresa não tiver. Se ela tiver também, você vai dar mais um Ctrl+C e um Ctrl+V. Agora, nessa parte, a gente começa já a exercitar a nossa parte estratégica, né?
Nós vamos chamar essa parte de matriz diagnóstica, né? Essa etapa aqui, ó, você vai tirar, é só uma orientação de que quem quiser uma explicação maior, pode ir lá no capítulo 8 do livro do Costa. Eu vou disponibilizar para vocês se já não tiver disponibilizado, e aí dá para vocês beberem um pouquinho mais dessa fonte lá. Mas eu vou tentar explicar aqui. Algo muito importante para a gente saber o que levar em consideração na hora de elaborar o planejamento estratégico, na hora da gente elaborar os objetivos das estratégias. Antes de elaborar qualquer tipo de objetivo ou de estratégia, a gente tem que definir qual é o método que nós vamos utilizar. Ou se nós vamos optar pelo método tradicional, ou se nós vamos optar por outros métodos, né? Quero conversar com vocês rapidamente sobre esse assunto. Então, veja, se nós formos elaborar um planejamento estratégico seguindo modelos tradicionais, como que nós vamos dividir as áreas de planejamento estratégico? Nós vamos dividir as áreas segundo é setorizado cada negócio. Veja só, pode ser que você faça parte de uma microempresa. E aí, essa microempresa ela é dividida em setor administrativo financeiro, comercial e operacional. É dividido nesses três setores. Esses três setores serão as áreas que você vai usar para fazer o seu planejamento estratégico. Administrativo financeira, uma só, a área comercial e a área operacional. Você vai ter o seu planejamento estratégico elaborado em cima de três grandes áreas. Já tem outras empresas maiores, mais bem estruturadas, né, de um porte diferente, ou de média ou de grande empresa, de repente essas aí já são mais divididas, porque tem mais contingente, tem mais volume, e aí ela tem separado o departamento administrativo, ela tem separado o departamento financeiro, ela tem um departamento de marketing, ela tem um departamento de gestão de pessoas, ela tem um departamento de logística, ela tem um departamento de vendas, ela tem um departamento de pós-vendas. Então, olha só, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o meu planejamento estratégico setorizado, ou seja, vou ter que fazer um planejamento estratégico para atender todas essas áreas. Então, esse é o formato, essa é a proposta de categorização ou de dimensão de um planejamento estratégico tradicional, né? Então, quanto mais setorizada é sua empresa, mais dimensões você vai ter para fazer as áreas de planejamento, do planejamento estratégico da sua organização. O que muitas empresas têm adotado? Independente do seu porte, elas têm adotado metodologias mais modernas. Tem, por exemplo, essa metodologia aqui, o Balance Scorecard, do BSC, que não é tão novo assim. Eu posso até arriscar, que já deve ter pelo menos 2 décadas que essa metodologia vem sendo aplicada e preferida por muitas organizações. Independente do porte, ela tem 4 perspectivas para serem desenvolvidas. 4 perspectivas. Tem a perspectiva financeira, a perspectiva de cliente, a perspectiva de processo e a perspectiva de aprendizagem. Tem essas 4 grandes perspectivas, né? Então, independente se a sua empresa independente se você tem um carrinho de cachorro quente ou se você faz parte de um grupo SA, independente desse tamanho, você pode utilizar o modelo Balance Scorecard. Justamente, a metodologia ela veio justamente para atender todos os portes de organização. E é justamente essa metodologia que eu vou sugerir para a gente adotar aqui no nosso exercício, na nossa atividade, para a elaboração
desse planejamento estratégico, né? Então, avançando, já que nós vamos adotar o Balance Scorecard, e a gente já sabe que ele tem 4 dimensões, e nós vamos ter que elaborar o nosso planejamento estratégico em cima dessas 4 dimensões, nós precisamos saber agora o que compõe cada dimensão dessa, né? Então, quando eu falar dimensão e perspectiva aqui, pessoal, né, é a mesma coisa, para a gente não ficar confundindo, estou utilizando as duas expressões para falar sobre esse mesmo assunto, né? Então, a perspectiva financeira, né, ou a categoria financeira aqui, né, da mesma coisa. Então, eu vou tentar aqui apresentar para vocês o que compõe cada dimensão dessa, o que compõe cada perspectiva dessa. Então, eu quero mostrar para vocês os indicadores que compõem cada perspectiva dessa. E eu quero me preocupar muito em falar isso, porque não se restrinja a entender essa dimensão só com base nesses indicadores que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Isso aqui foi um resumo que eu encontrei, né, que eu criei, na verdade, com base na metodologia 10M, né, do livro do Costa, um resumo dos indicadores que eu encontrei, né? E aí, para facilitar pedagogicamente, eu escrevi aqui para vocês, né? Então, o que dá para a gente fazer, o que dá para a gente entender que está incorporado dentro da perspectiva financeira aqui, né? Então, aqui não é finanças, aqui é financeira, né? Dentro da perspectiva financeira. Então, dá para envolver fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, investimentos estratégicos, orçamentos, faturamentos, recebimentos, que pode ser até repetitivo ali no contas a receber, né? Lucratividade, rentabilidade. Então, são indicadores que podem estar dentro da dimensão financeira, compõem a dimensão financeira. Para a gente elaborar o nosso planejamento estratégico, nós vamos ter que escolher 4 indicadores. Então, vocês vão escolher 4 indicadores dentro dessa perspectiva para compor, para vocês organizarem ou estruturarem a parte de planejamento estratégico. Nós temos aqui 4 categorias, 4 perspectivas: financeira, cliente, processo e aprendizagem. Nós temos 4. E para cada dimensão dessa, nós temos que escolher 4 indicadores. Então, é 4x4, né? 4 indicadores para cada dimensão. Ok. Então, esta é a primeira dimensão, a financeira. A segunda dimensão, cliente, né? Então, o que compõe, quais são os indicadores que compõem a perspectiva dimensão cliente? Eu coloquei aqui também, pessoal, de maneira aleatória, seguindo a matriz 10M, alguns indicadores, né? Venda, pós-venda, negociação, atendimento, relacionamento com o cliente, pesquisa de satisfação, garantia, assistência técnica, comunicação, e assim tem vários outros que vocês podem pesquisar na internet. Se vocês digitarem assim, indicadores do Balance Scorecard, você digitar isso no Google, na internet, vocês vão ver que vão aparecer muitas informações, muitas. Porque já é uma metodologia bem difundida, muito discutida. Então, tem muito material na internet, né? Então, esses indicadores aqui são indicadores que eu sugiro, né, que eu estou sugerindo. Vocês vão ter que escolher 4 indicadores desse também. 4 indicadores para a gente fazer dentro dessa perspectiva. Claro, por que 4 indicadores? Porque é uma sugestão minha, né? Faz parte da atividade. Mas se você estivesse elaborando aí um plano estratégico verdadeiro, mesmo, real, você poderia escolher muito mais indicadores sem problema algum, tá? Então, aqui, ó, a terceira dimensão é o processo, né? A dimensão processo.
O que eu sugeri aqui? Fluxograma, né? Fluxograma é um processo, o layout da sua organização, normas, regimentos, estatutos, sistemas de garantia. Os próprios planejamentos fazem parte também da dimensão processo, comunicação escrita ou não, né? Ou as formas de comunicação, né, que você tem dentro da sua organização, né? Os meios de comunicação que fazem parte do endomarketing, podem colocar aqui, né? A hierarquização, formas de fazer as coisas de maneira geral, né? Então, também, de igual modo, assim como na dimensão financeira, você vai escolher 4 indicadores, na dimensão cliente, você vai escolher 4 indicadores. Aqui no processo, também você vai ter que escolher 4 indicadores. E por último, e não menos importante, a parte de aprendizagem. Na parte de aprendizagem, a gente fala tudo que está relacionado a pessoas, tudo que está relacionado à área de gente, de humanização da nossa organização. Então, aqui, eu elenquei também alguns indicadores que têm relacionamento com gente, com pessoas, né? Recrutamento de pessoal, seleção de pessoal, integração de pessoal, avaliação de desempenho, feedback, treinamento, desenvolvimento, QBT, que é a qualidade de vida no trabalho, remuneração, valorização do colaborador, né? Então, assim, tem muito mais indicadores, vocês sabem disso. Pelas disciplinas de gestão de pessoas 1 e 2 que temos no curso, já dá para ter uma ideia da quantidade de elementos que podem ser incorporados aqui como escolha, né? Por quê? Porque também vocês vão ter que escolher somente 4 indicadores. Ok? Então, veja. Explicado isso e entendido que nós vamos escolher a metodologia Balance Scorecard para nós fazermos o nosso planejamento estratégico. E essa metodologia, ela possui 4 dimensões. E também sabedores agora dos indicadores que compõem cada dimensão, nós vamos voltar, então, para a nossa etapa, para a etapa diagnóstica, em que nós vamos criar cenários em cima de cada dimensão dessa, né? Então, muita atenção para essa parte aqui, para esse exercício, né? Então, olha só, nós vamos fazer 4 quadros. Um quadro para a dimensão financeira, um quadro para a dimensão processo, um quadro para a dimensão cliente, um quadro para a dimensão crescimento e aprendizagem, né? Cada quadro, ele tem 4 indicadores, olha só. Um indicador, dois indicadores, 3 indicadores, 4 indicadores, que são justamente os indicadores que eu pedi para vocês escolherem, ó. Então, aqui tem o indicador financeiro, né? E aqui eu dei várias opções aqui para vocês escolherem 4. Então, são justamente uma dessas opções aqui que vocês vão tirar essas 4 opções que já estão aqui no modelo. De igual modo, no processo, né? Também temos 4 indicadores da parte de processo, que foram retiradas também daqui, ó. Do mesmo forma, cliente, esses 4 indicadores que foram tirados daqui. E, por fim, crescimento e aprendizagem, que foram tiradas, né, ou sugeridas 4 indicadores aqui dentro dessa opção. Ok, tranquilo. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos começar a criar cenários para cada indicador. Para cada indicador que você colocou, que você escolheu, você vai ter que criar cenários, né, para cada indicador desse. Eu vou começar aqui pelo exemplo do indicador de fluxo de caixa, né? Só para evidenciar o que esse quadro quer dizer, né?
Nesse quadro, cenário, nós vamos colocar a pior situação que uma empresa qualquer pode ter em relação a fluxo de caixa. E qual é a melhor situação que uma empresa qualquer pode ter em termos de fluxo de caixa? Então, aqui eu vou colocar no 1 o pior cenário possível e no 5 o melhor cenário possível. Né? E aí, no 2, no 3 e no 4, eu vou construir cenários intermediários crescentes. Né? Vou explicar mais detalhado sobre isso. Olha só, vocês percebem que eu pintei da mesma cor, né, alguns elementos aqui. Por que eu fiz isso? Para vocês perceberem que eu quis dividir em áreas ou sub-áreas os meus cenários. Então, olha só, na pior situação, eu criei aqui, olha só, na minha opinião, a pior situação, viu, pessoal? Na minha opinião mesmo, na minha opinião, e por isso que cada planejamento estratégico vai ter uma adaptação segundo o aspecto cognitivo de cada pessoa, de cada grupo, segundo o entendimento do que é esse assunto para cada pessoa, né? Então, aqui o que você tem que se atentar é seguir a metodologia que eu vou explicar. Então, olha só. Considerando o fluxo de caixa, na minha opinião, qual é a pior situação? A empresa não possui fluxo de caixa. Na minha opinião, é essa. A empresa não possui, não possui manual e nem relatórios sobre fluxo de caixa. E a empresa não tem profissional qualificado para trabalhar fluxo de caixa. Então, veja, eu coloquei 3 elementos relacionados a fluxo de caixa. Nesse primeiro vermelhinho aqui, eu tenho que seguir o mesmo raciocínio. Olha só. Qual que é o raciocínio que eu segui? Ó? Primeiro, a empresa não tem fluxo de caixa de nenhuma natureza. Né? Então, aqui, qual é a pior situação? A segunda situação, a empresa possui fluxo de caixa. Né? Então, eu mantive a expressão aqui, fluxo de caixa nela. A terceira, a empresa possui fluxo de caixa informatizado. Então, vocês percebem que eu comecei com a existência e não existência de fluxo de caixa, e aí eu estou elaborando para saber qual é a melhoria que essa organização vai ter em termos de fluxo de caixa. E aqui nessa etapa, ela tem um fluxo de caixa com um software gratuito. Nessa aqui, ela tem nessa etapa que ela tem um software gratuito, mas já está encomendando um software personalizado. E nessa etapa aqui, a empresa já possui um fluxo de caixa informatizado e personalizado. Então, veja só. Nessa primeira etapa, na etapa que está em vermelho, eu segui um raciocínio. Eu segui um raciocínio só. Primeiro, a existência e não a inexistência, e depois, como que ela trabalha essa informatização. No cinza, eu coloquei que ela não tem manual e nem relatório. E aí eu vou melhorando esse cenário. Olha para você ver, eu vou melhorando esse cenário. No segundo, ela ainda não tem manual e nem relatório. Então, ela continua nesse mesmo cenário, mas esse aqui em cima já melhorou. No terceiro, ela possui relatórios padrões do software. Por quê? Porque em cima aqui ela já tem um software gratuito. No terceiro, ela possui relatórios e padrões também do software que está aqui em cima. E aqui, beleza, eu evidenciei os relatórios. Por último aqui, eu evidenciei o profissional, a qualificação de uma pessoa. Né? Então, aqui, ó, aqui não tem nenhum tipo de profissional. Não tem profissional para isso. Aqui, ela ainda não tem profissional. Ela continua ainda na mesma situação ruim dessa. O que melhorou desta situação para essa? O vermelhinho aqui em cima.
Porque antes não tinha e agora tem, né? No amarelinho, ainda continuo falando profissional, para seguir o mesmo raciocínio desse e desse. Ainda não tem, aqui, ó, possui profissional qualificado. Aqui, ó, esse não nós vamos tirar. Agora que ela já tem um profissional qualificado para tal atividade, né? Aqui ela tem um profissional qualificado, mas que ainda não iniciou o treinamento específico do software. E aqui ele tem um profissional qualificado para tal atividade, né, em relação a todas as funções do software. Para a gente tornar um pouquinho melhor esse cenário. Então, só para a gente ratificar aqui, o vermelho é um assunto, o mesmo assunto. Esta situação é a pior situação. E esta situação é a melhor de todas. E aí eu fui criando as situações intermediárias, né? De modo que esta situação seja melhor do que essa situação seja melhor do que esta situação seja melhor do que esta, e essa situação seja melhor do que essa. Flávio, eu preciso fazer igual você fez, eu preciso colocar 3 subcenários, porque aqui eu fiz isso, né, pessoal? Dentro deste cenário aqui, ó, eu coloquei subcenários, né? 3 assuntos distintos. O primeiro, se possui ou não possui. O segundo, se tem manual ou relatório. O terceiro, se tem um pessoal. Não precisa fazer isso. Se você quiser, você pode escolher somente uma cor, somente um assunto, e seguir nesse assunto até o final, melhorando o assunto, né? Você pode fazer isso. Se você quiser, de repente, falar só sobre o profissional, não tem problema. Então, aqui, ó, você vai colocar, em vez de colocar só sobre o fluxo de caixa, você vai colocar funcionário ou operário do fluxo de caixa, ou funcionário de fluxo de caixa, né? Enfim, e aí você vai só tratar deste assunto. O que é importante aqui evidenciar é que você tem que criar, facilita muito, você criar o pior cenário para uma empresa qualquer do seu segmento. Aqui nós não queremos que você elabore o cenário da sua empresa ou do seu negócio, é um cenário genérico. Então você cria aqui o pior cenário, depois o melhor cenário, e aí sim você vem criando os cenários intermediários, né? Eu acredito que essa é uma metodologia mais prática, mas se você quiser ir qualificando melhor, sem colocar a primeira e a última, fica a seu critério também, não tem problema. Ok, beleza. Depois de elaborar os cenários, qual é o próximo passo? O próximo passo é você escolher, agora sim, você vai escolher qual é o cenário que a sua empresa está classificada nesse momento. Então, depois de fazer o diagnóstico, depois de criar os cenários, aí você vai fazer o diagnóstico, você vai identificar onde a empresa está. Aqui, eu escolhi o 3. Né? Digamos que a minha concessionária aqui de automóveis esteja no cenário 3. Aí eu vou rachurar aqui, eu quis marcar aqui, né? Engrossando as bordas, e coloquei o número 3 aqui, né? No quadrinho somatório. Eu coloquei 3. Então, veja, pessoal, esse esforço que nós acabamos de fazer aqui, de criar cenários para esse indicador, para o indicador fluxo de caixa, que é o primeiro indicador da dimensão financeira, esse exercício que nós acabamos de fazer aqui, vocês vão ter que fazer para todos os indicadores, todos. Aqui eu coloquei o XXX só para efeito de preenchimento, para a gente saber que tem que ser preenchido mesmo, e para a gente ir de maneira
Para a gente exercitar, para a gente fazer aqui os gráficos, né? Então, digamos que agora eu vou fazer, vou criar os cenários para o segundo indicador aqui, né? Para o segundo indicador da dimensão financeira. E aí eu faço todos os meus indicadores. E aí eu tenho que escolher qual é o cenário que a minha empresa está, né? E aqui deu o cenário 4. Vou colocar aqui cenário 4. De igual modo, para os demais, né? A lucratividade e a rentabilidade. Eu marco aqui o 2 e eu marco aqui o 5 do mesmo jeito, né? Qual é a próxima etapa, pessoal? Vocês estão vendo aqui que eu preenchi o primeiro quadro referente à primeira dimensão, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 5, 14. Então, tá aqui o 14, ó. 14 dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque são 4 dimensões, desculpe, 4 indicadores, né? São 4 indicadores que nós temos. Então, aqui, o resultado desta dimensão é 3,5. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico. Eu vou fazer um gráfico deste quadro, do quadro financeiro, né? Então, eu vou apagar aqui e vou fazer junto com vocês um quadro financeiro. Vou abrir o Excel. Vamos abrir aqui o Excel. Vou aumentar aqui para melhorar a visibilidade. E aí eu vou pegar aqui o indicador, fluxo de caixa. Eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nele. Aí eu vou pegar aqui o indicador contas a pagar. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nele. Vou pegar aqui o indicador lucratividade. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nele. Vou pegar aqui o indicador rentabilidade. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Beleza. Coloquei aqui os meus indicadores. Agora eu vou pegar a pontuação de cada um, né? Aqui é 3, 4, 2 e 5. 3, 4, 2 e 5. Agora eu vou fazer um gráfico. Vou selecionar, vou aqui inserir, gráfico, vou escolher o gráfico radar, porque a metodologia prefere, né? Ela prefere escolher o gráfico, ela sugere o gráfico radar. Aqui no título você pode colocar dimensão financeira. E aí você dá um Ctrl+C aqui e um Ctrl+V, ó. Ctrl+C e um Ctrl+V. E joga aqui. Vou centralizar para ficar mais bonitinho. Então, olha só, olhando aqui para o nosso gráfico, a gente consegue ter uma visão panorâmica do comportamento desses indicadores. Então, olha só, por meio desse gráfico, eu consigo ver que a minha empresa tem um excelente indicador de rentabilidade, né? Entretanto, ela tem baixa lucratividade, ó, né? Então, o que dá para eu entender aqui? Que o retorno meu sobre cada produto é baixo, mas eu vendo muito, por isso que eu tenho uma boa rentabilidade, né? Então, aqui eu também consigo perceber que eu tenho um fator positivo no meu contas a pagar e que o meu fluxo de caixa não está sendo muito bom, ó. Não é muito bom o meu fluxo de caixa. Então, de maneira visual, eu consigo perceber o meu avanço. Por que a gente faz aqui, né? Por que a gente usa o gráfico radar como opção? Porque, veja, nós estamos fazendo aqui um planejamento estratégico 2021. Em tese, um planejamento estratégico ele é feito de 3 a 5 anos. Então, digamos, nós estamos fazendo o nosso planejamento estratégico agora em 2021. Mas em 2024, eu vou fazer um novo planejamento estratégico. E vou usar a mesma metodologia que eu estou usando agora. Nossa, eu fiz um esforço danado para planejar tudo isso aqui, né, pessoal?
E está vindo muitas outras coisas aqui, ó. Isso aqui é só a parte diagnóstica. Nós vamos fazer o planejamento de todas essas ações aqui. Vocês vão ver que nós vamos elaborar objetivos, estratégicas, vamos determinar metas, vamos colocar responsável, vamos colocar custo para cada indicador desse. Então, nós vamos ter um esforço muito grande aqui, né? Se fosse um plano estratégico real, prático mesmo, para uma empresa, o esforço para executar e operacionalizar cada estratégia dessa vai ser muito grande, né? Então, olha só, eu estou desenvolvendo aqui em 2021 o meu planejamento estratégico. Em 2024, eu vou fazer outro. E aí eu vou fazer uma análise diagnóstica de novo. E é claro que eu vou querer que isso aqui tenha melhorado, né, pessoal? Eu vou querer que isso aqui tenha melhorado, né? E aí, com meio do gráfico radar, eu consigo fazer uma comparação do que foi um ano e do que foi o outro ano, né? Eu consigo perceber aqui, ó, olha só, a linha laranjada é o 2024, a linha azul é o 2021. Então, aqui, graças a Deus e ao planejamento, né, eu estou tendo um resultado maior e eu consigo perceber aqui, ó, né? Eu consigo perceber por meio do gráfico. Então, essa é uma das justificativas para se adotar o modelo de gráfico radar, né? Existem vários outros modelos de gráficos, cada um com seu objetivo. Mas para esta finalidade aqui, para essa metodologia, a gente escolhe o gráfico radar. Beleza. Então, vocês vão fazer um gráfico radar para cada dimensão. Fizemos aqui um gráfico radar para a dimensão financeira. Vamos agora fazer o quadro da dimensão processo e inserir o gráfico dessa etapa. De igual modo para o quadro cliente, de igual modo para o quadro aprendizagem. E, por fim, nós vamos colocar um gráfico radar geral, né? Olha só aqui, ó, né? Digamos que agora eu vou fazer um gráfico de maneira geral, né? Eu tenho um gráfico aqui para a área financeira, um gráfico para a área de processo, desculpe, é o inverso. Um gráfico para a área de cliente, um gráfico para a área de processo e um gráfico para a área de aprendizagem. Aliás, nós temos resultados para cada um desses, né? Os resultados já estão ali, porque digamos que nós já fizemos todo o somatório, né? Para o gráfico financeiro, eu já tenho uma média aqui agora, ó, 3,5. Eu tenho uma média, 3,5. Né? Aqui eu coloquei um número aleatório no processo. Ó. Vamos colocar aqui 2,8. Né? Digamos que seja a média aqui, né? 2,8 do processo, né? Processo 2,8. Aqui, cliente, voltamos aqui, é o próximo. Cliente, digamos que seja 3,1. Cliente, 3,1. E aprendizagem, vamos colocar aqui 4. 4. Agora, nós vamos fazer um gráfico radar geral. Vamos selecionar, inserir, escolher o gráfico, né? Também eu sempre escolho essa segunda opção aqui, que a linha fica mais forte, né? E dá para a gente identificar. Então, aqui, a gente tem o gráfico geral. Então, eu vou colocar lá no local do gráfico geral, né? Gráfico radar geral. Vou centralizar para ficar mais bonitinho. Então, aqui nós temos o gráfico, o último gráfico. Nós temos um gráfico para cada dimensão e temos também aqui o gráfico radar de maneira geral. Ok, pessoal?